Olá, tudo bem? A paz e a unção do Espírito Santo na sua vida. Essa é a nossa aula número 26, do nosso curso sobre as narrativas da infância de Jesus. Já passamos por Mateus capítulo 1 e 2, agora estamos em Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56, texto conhecido, a visita de Maria a Isabel. Depois dos dípticos dos anúncios, o anúncio lá de João Batista, o anúncio de Jesus, temos a narrativa da visita de Maria a Isabel. É a narrativa da primeira manifestação do Espírito em João Batista, que inaugura sua missão ainda no seio de Isabel. E também da manifestação do Espírito Santo em Maria, cujo espírito exulta. O díptico dos nascimentos será seguido também da manifestação do Espírito Santo nos profetas Simeão e Ana, mais para frente no capítulo 2, versículos 22 e 39. A narrativa da visitação faz a ligação entre as duas narrativas de anúncio. O anjo tinha dado o sinal a Maria. O desenrolar da narrativa exigia que a Virgem fosse reconhecer esse sinal de Deus. Sua pressa é sinal de sua fé e de sua total disponibilidade. Isabel morava provavelmente numa das regiões montanhosas a leste de Jerusalém. A tradição identificará essa cidade de Judá com a aldeia de Ain Karim, 6 quilômetros a oeste da capital. Com a chegada de Maria, um menino estremece no seio de Isabel, mais ou menos como os dois meninos que se entrechocavam no seio de Rebeca, como lemos em Gênesis 25, 22. Começa aí o tempo da alegria messiânica, conforme vamos ler em Lucas 6, 23. João inaugura seu munus profético pela boca de sua mãe, repleta do Espírito Santo. Assim se cumpria a palavra do anjo. Ele será repleto do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Lembra? Capítulo 1, versículo 15. Isabel responde à saudação de Maria. A saudação tem por função identificar o outro e desejar-lhe felicidade e as bênçãos divinas. Isabel identifica Maria como a mãe do meu Senhor e diz que esse reconhecimento é obra do Espírito Santo. Temos aqui a primeira designação de Jesus como Senhor, Kyrios, em grego. Isto se deve ao Espírito. Esse título é um dos nomes dados ao Messias, segundo Lucas capítulo 2, versículo 11. Mas no Evangelho de Lucas ele é empregado umas 40 vezes para designar antecipadamente o Filho de Deus ressuscitado. A diferença de Marcos, que não usa ou quase não usa esse título indicador da divindade. Em suma, Isabel reconhece o mistério de Maria e a presença do Senhor nela. A história conduzida por Deus sob o signo da providência tem nela sua realização. Enquanto Zacarias teve falta de fé, como lemos no capítulo 1, versículo 20, Maria acreditou na palavra divina, como Abraão, como lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Para Lucas não há oposição entre a que te deu a vida e te amamentou e a que ouve a palavra de Deus. A primeira manifestação de João é seguida do cântico ou do salmo, que a gente chama com o nome em latim, Magnificat, por causa do início dele, que é minha alma engrandece ao Senhor. Em latim, Magnificat animas mea.
Então, a primeira manifestação de João é esse cântico chamado de Magnífica. E a primeira manifestação de Jesus no templo será acompanhada de outro cântico, o cântico de Simeão, ou Nunc Dimittis. De um modo semelhante, o nascimento de João será seguido do Benedictus, aquele cântico que Zacarias proclama: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo. Então, identificando aí na sua Bíblia o Magnificat, esse salmo, esses três são, podemos chamar de três salmos. O Magnificat está em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56, fácil de guardar. O Nunc Dimittis, que é aquele: Deixai, Senhor, vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, está no capítulo 2, versículo 29 e 32. E esse último que citamos, o Benedictus, está no capítulo 1, versículo 68 a 79. E ainda temos o cântico diante do nascimento de Jesus, o Glória, o canto que os anjos cantam: Glória in excelsis Deo, glória nos altos céus. Lucas capítulo 2, versículo 14. Lucas soube inserir esses cânticos em sua narrativa. Também o pseudo-Philon soube entremear as orações e cânticos esta outra história sagrada que é o livro das antiguidades bíblicas. O gênero ínico era bem conhecido no século I. Sem falarmos dos salmos bíblicos, sempre cantados no templo e nas sinagogas, temos ainda salmos não bíblicos, podemos chamá-los também de apócrifos, usados nos meios farisaicos, como por exemplo os Salmos de Salomão, e foi encontrado também em Qumran todo um conjunto ínico, o rolo dos hinos, entre outros. Ora, em todos esses textos, inclusive nos Spiritum, poesias sinagogais cantadas depois da leitura bíblica, encontramos sempre o mesmo gênero literário. São trechos em estilo antológico, formando um mosaico de citações ou alusões bíblicas. Poderíamos anotar todas as referências assinaladas nas margens de nossa Bíblia, destacando os paralelos tirados do Cântico de Ana, é como se fosse um protótipo do Cântico de Maria. O Cântico de Ana está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Você vai ver que é bem parecido. E outros textos e outros trechos são citações de alguns salmos. Estendendo nossa pesquisa à leitura intertestamentária, vemos no livro do quarto Esdras, por exemplo, o povo de Sião, que qual mulher desolada e em seguida agradecida, depois da provação exclama: Deus atendeu sua serva, olhou para a minha vergonha, minha humildade e me deu um filho. Isso nós lemos no quarto livro de Esdras, capítulo 9, versículo 45, e é bem parecido também com o que lemos em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Um aglomerado tão heteróclito de alusões bíblicas e tradicionais não impede a unidade real do conjunto. Tudo se cumprirá segundo a promessa. Com essa palavra de Isabel, no capítulo 1, versículo 45, o coração de Maria explode de alegria e agradece a Deus por tê-la acumulado de benefícios e pela ação de salvação que ele realiza em favor de seu povo. O versículo final lembra de novo o tema da realização das promessas. De maneira mais precisa, o Magnífica se divide em duas estrofes ritmadas sobre Maria e sobre Israel, concluídas ambas pela referência à bondade de Deus para com as gerações que o temem e para com a descendência de Abraão. A primeira estrofe se apoia numa oposição. Maria é a humilde serva e o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim.
A segunda estrofe sobre Israel apresenta ainda uma série de paralelismos antitéticos: força de Deus, orgulhosos, poderosos, humildes, famintos, ricos. Depois dessas oposições, o salmista lembra a ajuda de Deus a Israel, seu servo, ainda em paralelismo com o olhar de Deus dirigido para sua humilde serva. Entre os temas importantes, notaremos o da pobreza, bem destacado no texto. A gênese literária desse salmo é sempre objeto de discussão. Lucas colocou nos lábios de Maria e não nos de Isabel, como alguns manuscritos latinos. O evangelista encontrou esse salmo na antiga tradição ínica judaico-cristã. Se aceitarmos a identificação do povo de Israel com a serva, como no 4 Esdras, há pouco citado, poderemos ver nele primitivamente um hino judaico-cristão sobre o novo povo de Deus. Seja como for, Lucas atribuiu esse salmo a Maria, e com toda a razão, porque Maria é a filha de Sião que resume em si todos os valores espirituais do povo de Israel. O versículo 56, que segue o Magnífica, termina a narração da visita de Maria e o díptico dos anúncios. No fim do segundo díptico, José e Maria voltarão para casa. Capítulo 2, versículo 39. Maria ficou na casa de Isabel 3 meses, os quais, somados aos 6 que antecederam, levam a concluir que ela ficou com Isabel até o nascimento de João. O texto, porém, não diz nada sobre isso. É verdade que a cronologia de Lucas é bastante relativa. Ele prefere esgotar um assunto antes de passar a outro. Assim, em capítulo 3, versículo 19 a 20, relata a prisão de João no fim da atividade do Batista antes de tratar do ministério de Jesus, que se inicia pelo batismo de João. Aqui ele leva até o fim o seu primeiro díptico para, em seguida, começar o segundo. Nossa próxima aula, nascimento e circuncisão.